Boa noite, pessoal. Começando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Begantin. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os colegas, né? Acho que, pelo que a gente estava mapeando aqui, primeira vitória sua aqui, jogando no estádio Rei Pelé, né? E foi diante do CSE, numa competição que passou a valer muito. Gostaria que você falasse desse jogo, principalmente dessa atuação do CSA nesse 2-0. Boa noite. Sim, foi a primeira vitória aqui no Rei Pelé. É importante para a gente ter essas sensações positivas nesse momento, né? A gente praticamente treinou só na sexta-feira para esse jogo. Tivemos que enfrentar algumas mudanças de última hora, né? Por questão, às vezes, de documentação, às vezes de estar olhando bastante a sequência de cansaço dos atletas. É óbvio que a gente queria, né, ter uma sequência com a equipe, mas muitos jogadores vinham num cansaço muito forte, né, com uma sequência aí de 10 dias, 4 jogos. Então a gente teve que poupar, teve que ajustar algumas posições, alguns jogadores, né, a gente ficou muito feliz com a volta do Cedric, de poder atuar aí 60 minutos, né, a própria reestreia do Iago. Então a gente longe de ser o ideal, mas a gente ajustou da maneira que tinha que ajustar, né, para dar minutagem a alguns jogadores que não vinham jogando, para dar ritmo de jogo ao Thiaguinho, ao Jean, o Douglas, o Thales, né, a volta do Cedric, né, e eu acho outra coisa importante a gente promover, né, dar vivência a alguns garotos que vão ter um futuro, né, a médio e longo prazo aqui no clube, né, no caso do Pedrinho, do Elvis, né, o próprio João Vitor de estar iniciando hoje, o Almir Luan de fazer mais uma boa partida. A gente tem que tirar várias coisas positivas do jogo, né, e lógico, a questão de fazer gols, de ter um resultado positivo, nos ajuda muito nesse momento. Professor, a gente costuma dizer que um jogo começa quando o outro termina. Semana que vem vai ser uma semana cheia para o CSA. A gente tem a continuação, a jornada da Copa Alagoas continua, tem Brusque pela Copa do Brasil também. O que esperar dessas duas próximas partidas? O que é que o senhor já o que é que o senhor já vislumbra, visualiza para essa semana que vai ser uma semana cheia para o CSA? Olha, o foco total, né, primeiramente na Copa do Brasil, que é o torneio de maior importância, né? A gente teve a chegada de alguns reforços, né, eles estão trabalhando, treinando, a gente está esperando alguma questão de documentação também para contar com eles. Esperamos, né, uma semana muito difícil, né, a gente está tentando aí a mudança do jogo também, da Copa Alagoas da quarta-feira para o final de semana, para a gente novamente poder rodar o grupo, dar minutagem a atletas que de repente não vão jogar tanto quanto o Brusque, mas a gente tem que se cobrar com vitórias, né? Passar de fase na Copa do Brasil, contar mais uma vez com o apoio do torcedor. Eu acho que o Clássico a gente já teve um apoio importante, hoje com pouco público, é normal, mas uma vivência de vitória. Então a gente está num clube grande que a gente tem que almejar coisas grandes, né? Passar a Copa do Brasil num jogo que vai ser muito difícil contra o Brusque, uma equipe que vem embalada, vem bem. A gente tem a chegada desses reforços, a gente tentou descansar jogadores que vinham tendo mais minutagem para estar com força máxima na quinta-feira. Aí a gente passa a pensar se houver a mudança do jogo para o sábado na Copa Alagoas. É dessa forma que você quer a característica do Iago Teles, né? Ele é um jogador mais de beirada, mas que corta ali pelo meio, chuta forte, ele até tentou um gol durante o jogo. Como é que você vê essa estreia dele, o que você espera desse jogador? Olha, é um jogador que a gente acompanha bastante, desde as categorias de base. Ele passou no Ituano, não foi comigo, a gente enfrentou ele algumas vezes no Campeonato Paulista. Jogador agudo, jogador de drible, que consegue sair para os dois lados. Ele também, a ideia nossa era de fazer o Caio jogar também 45 minutos, mas também para ver o Iago Teles como centroavante. Então a gente ganha assim um jogador com bastante poder ofensivo. A gente está em busca desses atletas que criam, que fazem gols, que incomoda zagueiro, que incomoda adversário, e o Iago, né, com certeza veio para isso. Isso eu também acho importante, né, a movimentação que o Jean Carlo teve no jogo hoje,
o Caio ter fazendo um gol, eu acho importante para a gente ter esses números positivos no ataque também, para a gente ganhar força já para o próximo compromisso. Detalhe, né, que você passa a viver 2 competições, mas decisivas para o CSA, né, Vinícius? Quando eu tive o convite, eu já sabia do tamanho da responsabilidade, né, do que estava acontecendo no clube. A gente tem que enfrentar esses desafios, ter serenidade para equilibrar as coisas. Não é fácil você praticamente montar 11 atletas para vir jogar, né, contra o CSE, precisando ganhar. A gente está com um grupo com algumas questões de lesões, então a gente optou por exemplo, né, segurar o Celcinho esse jogo, o Xandão, o próprio Bruninho, atletas que vinham tendo um número muito grande de jogos. E assim, é difícil você ter um padrão de jogo, né, como foi hoje, mas os atletas estão de parabéns, se esforçaram, se adaptaram às situações de jogo, mais a questão dos meninos estarem ganhando cancha em partidas numa competição como essa, é uma responsabilidade grande que a gente tem que ter bastante serenidade para enfrentar e achar a melhor estratégia para o próximo jogo. Aí sim, a gente conseguindo passar essa questão da Copa do Brasil e também da Copa Alagoas, a gente começa a projetar, né, uma Série C com um grupo mais equilibrado, da gente poder treinar mais esses atletas, da gente poder padronizar mais o jogo, porque realmente é uma situação muito difícil de você mal poder treinar, já tem que ajustar o time de acordo com a competição, já tem que pensar no próximo jogo. O Caio, por exemplo, hoje, né, mesmo ele, lógico que ele poderia continuar, mas estava programado um volume de 45 minutos para ele, então são vários fatores que a gente tem que pensar agora para que todos ganhem ritmo de jogo e a gente potencialize cada vez mais o elenco para os próximos desafios. É uma colocação, você falou no Caio, que eu vou fazer, na entrevista que eu fiz com ele agora há pouco, ele teve um pedido de desculpa ao torcedor, né, pela forma como ele agiu no jogo passado, quando foi expulso, o torcedor pegou muito no pé dele, né, no jogo de hoje. Esse pedido de desculpa, eu creio que suaviza também para ele e para a própria torcida, né? Às vezes é uma reação impensada do jogador, um fato que pode acontecer naturalmente com qualquer um. Como é que você vê isso? Olha, eu vi que o Caio sentiu bastante a questão da expulsão, né, pela responsabilidade do jogo. Fico contente em ele pedir desculpas para a torcida, porque a gente sabe, né, que o torcedor vem carregando algumas coisas desde o ano passado, que o torcedor está ferido, mas eu quero lembrar que o Caio fez um ótimo clássico, né, ele vem se esforçando para jogar tanto por fora quanto por dentro. A gente vê, né, como positivo nessa atitude dele, e a gente quer, desde quando eu cheguei no CSA, eu venho falando, né, que a gente precisa estreitar a nossa relação com o torcedor, a gente precisa trazer o torcedor para o nosso lado. Já tivemos uma boa impressão, mas depende muito do que a gente vai transmitir para o torcedor. Se o torcedor vê um time comprometido, um time com raça, um time que busca a vitória, um time que está disposto a pagar o preço, né, dos jogadores de saber o peso, a responsabilidade de vestir essa camisa, a gente com certeza vai trazer o torcedor para o nosso lado, eles vão empurrar a gente para as vitórias, para as conquistas, e é isso que eu mais desejo, né, que a gente tenha ótimas partidas, uma sintonia muito boa com a torcida e que a gente dê alegria, né, à nação azulina. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Coletivo encerrado.